É praticamente certo que a maioria de vocês conhece Vladimir Putin, o carismático líder que excede poder como czar da Rússia por mais de 2 décadas, e parece que seu domínio não enfraquecerá tão cedo. Com uma impressionante taxa de aprovação de 80%, ele mantém sua posição de maneira robusta. Embora alguns possam duvidar desses números, eles continuam sendo indicativos e reveladores. Essas estatísticas não apenas refletem o apoio público, mas também ilustram o apoio intrínseco que Putin desfruta em seu ciclo íntimo. Isso se deve em grande parte ao apoio de um grupo de ricos oligarcas. Esses são pilares que permitem a Putin desencadear movimentos, como iniciar conflitos sem temer grandes impactos na economia russa. Em meio a esses influentes oligarcas, destaca-se um nome notável: Vladimir Potanin. Na atualidade, Potanin é considerado o segundo homem mais rico de toda a Rússia, com uma fortuna estimada em surpreendentes 23,7 bilhões de dólares. Além da sua riqueza excepcional, Potanin já ocupou o cargo de vice-primeiro-ministro da Rússia. Curiosamente, foi nessa posição que ele desempenhou um papel fundamental ao contribuir para a ascensão de Putin à presidência, sucedendo Yeltsin. No vídeo de hoje, veremos a trajetória de Vladimir Potanin e como a sua influência foi determinante para tornar Putin o czar da Rússia. Ao olharmos para trás, Vladimir Potanin, uma figura proeminente nos círculos russos, nasceu em 3 de janeiro de 1961 em Moscou, época em que a infame crise dos mísseis de Cuba estava prestes a desencadear. Assim, sua infância foi permeada pela propaganda comunista e pelo sentimento anti-americano. Essa perspectiva foi fortemente influenciada por seu pai, Oleg, um respeitável diplomata soviético que viajava pelo mundo, incluindo países como Nova Zelândia e Austrália. Por outro lado, a mãe de Potanin era médica e frequentemente deixava-o sob os cuidados dos avós enquanto acompanhava Oleg em suas viagens de negócios. Apesar dessas circunstâncias, Potanin sempre atribuiu grande parte de sua inteligência e perspicácia aos seus pais. Seguindo os passos de seu pai, ele se matriculou no Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou. Essa instituição era especialmente dedicada para preparar os alunos para servir os setores da KGB e do Kremlin, o que acabou sendo o caminho de Potanin após a sua graduação em 1983. Seu primeiro emprego foi em uma divisão do Ministério do Comércio Exterior chamada FTO Soyuzprom-Export. Ele dedicou toda a sua década de 20 anos a esse emprego, aprendendo sobre o funcionamento interno da União Soviética e construindo uma rede profissional. Honestamente, é incerto se ele teria deixado o ministério se a União Soviética ainda estivesse forte. No entanto, como sabemos, a União Soviética acabou colapsando no mesmo ano em que Potanin deixou seu cargo em 1991. Parece que Potanin tinha uma premonição sobre o que estava por vir. Felizmente, ele conseguiu estabelecer conexões poderosas durante o seu tempo no ministério, e usaria essas conexões para fundar uma associação privada chamada Interros. À primeira vista, a Interros parecia uma associação comercial envolvida no comércio de metais comuns, como alumínio, cobre e chumbo. Dado o suprimento abundante desses metais na Rússia, parecia que Potanin estava buscando criar um negócio baseado em matérias-primas. No entanto, isso estava longe da verdade. A Interros servia como uma fachada para o seu verdadeiro empreendimento lucrativo, o infame esquema financeiro chamado empréstimo por ações. A maioria de vocês provavelmente não está familiarizada com os empréstimos por ações, pois esse esquema era o único para a Rússia e para o próprio Potanin. Na verdade, Potanin foi o cérebro por trás deste intrincado plano. Tudo começou com a fundação de 2 instituições financeiras, a International Company for Finance e o Onexin Bank, em parceria com Mikhail Prokhorov, outro bilionário renomado atualmente. Potanin foi nomeado presidente do banco, e juntos começaram a recrutar depositantes. Essa tarefa foi surpreendentemente fácil, uma vez que enfrentaram praticamente nenhuma concorrência. A banca privada era proibida na União Soviética, e o único banco em todo o país era o Banco Central chamado Gosbank. O Banco Onexin de Potanin foi um dos primeiros bancos a surgir após o colapso da União Soviética. Com todas as conexões de Potanin no ministério, Onexin rapidamente se tornou o maior banco privado da Rússia. Agora com fundos substanciais à disposição, Potanin iniciou a implementação do plano.
Naquela época, a Rússia carecia de uma bolsa de valores e de negócios privados significativos. Tudo era estatal, exigindo que Potanin trabalhasse em colaboração com o governo para adquirir participações nessas empresas. Felizmente para Potanin, isso era relativamente fácil, pois ele tinha algo que o governo desesperadamente necessitava: dinheiro. Naquela época, o presidente da Rússia era Boris Yeltsin e buscava sua reeleição, mas estava em uma situação financeira delicada. O país enfrentava uma crise de liquidez, colocando em dúvida sua reeleição. Foi aí que Potanin propôs o seu programa de empréstimos por ações. A ideia era simples: ele oferecia ao governo empréstimos com margem. Potanin e seus parceiros resgatariam o governo e financiariam a campanha de reeleição de Yeltsin, desde que 12 empresas estatais de energia e mineração fossem oferecidas como garantia. Yeltsin aceitou o acordo e Potanin contribuiu para sua reeleição. No entanto, isso não solucionou os problemas financeiros do governo russo. Eles continuaram gastando enormes quantias de dinheiro, e o capital de Potanin apenas estendeu a sobrevivência por mais alguns anos. Em pouco tempo, a Rússia enfrentaria uma nova crise de liquidez, culminando na crise financeira russa de 1998. Durante essa crise, a Rússia enfrentou uma profunda dívida, o que significava que Potanin e seus amigos poderiam ficar com a garantia. Para a maioria das instituições financeiras, essa não era a melhor solução. Prefeririam recuperar o seu dinheiro ao invés de receber ações, imóveis ou qualquer garantia que fosse. No entanto, para Potanin e seus amigos, isso era exatamente o que queriam. Os empréstimos concedidos à Rússia eram extremamente pequenos em comparação com o valor da garantia. Então eles acertaram em cheio. Basicamente, eles haviam chamado a margem da Rússia e se tornando bilionários da noite para o dia. Após uma falha tão pública, não é surpresa que Boris Yeltsin tenha perdido todo o apoio popular. Não havia chance dele vencer outra eleição. Então tomou a decisão correta de se afastar. Perto do fim de seu mandato, no ano 2000, Yeltsin renunciou e indicou Vladimir Putin como presidente interino até a próxima eleição. Enquanto isso, Potanin desfrutava de sua posição. Logo após a vitória inicial de Yeltsin, Potanin foi nomeado vice-primeiro-ministro. No entanto, Potanin não permaneceu nessa posição por muito tempo. Ele deixou o cargo em março de 1997, pois podia antever o que estava por vir e queria evitar estar do lado errado da crise. Em vez disso, concentrou-se em construir empresas valiosas e se desfazer das menos promissoras. Por exemplo, ele estava determinado a proteger a sua participação de 54% na Nornickel, uma empresa de mineração e fundição de níquel. Enquanto isso, ele vendeu suas posições em outras empresas, como as Viazinvest. Embora fosse uma gigante das telecomunicações na Rússia, Potanin percebeu que era uma empresa problemática por dentro. Assim começou a procurar possíveis compradores para sua posição. Convenceu Soros a investir 980 milhões de dólares na empresa em troca de uma participação de 25%. Soros acabaria percebendo que esse foi o pior investimento de sua vida. Até esse ponto, Potanin havia deixado para trás tanto Yeltsin quanto Soros, mas ele não era descuidado em todos os seus relacionamentos. Uma amizade que ele valorizava muito era com Putin. Era evidente para Potanin que Putin permaneceria no poder por um longo período, então era de seu interesse manter uma boa relação com ele, e assim o fez. De acordo com o Tesouro dos Estados Unidos, o círculo íntimo de Putin consiste em 210 indivíduos, dos quais 96 são oligarcas. E dado que Potanin é o mais rico de todos, não há dúvida que ele possui uma grande influência sobre Putin. Agora que Potanin tinha a atenção de Putin, ele retomaria suas estratégias de forma perspicaz. Uma das primeiras pessoas a quem Potanin virou as costas foi Mikhail Prokhorov. Para relembrar, Prokhorov foi o parceiro de Potanin na criação do Banco Nexen e, eventualmente, do programa de empréstimos em troca de ações. Em 2007, Potanin surpreendeu ao anunciar a separação de Prokhorov e a sua intenção de comprar a participação dele na Nornickel por $1 bilhão, enquanto Prokhorov avalia sua participação de 25% em 15 bilhões. Prokhorov buscou apoio de Putin, e este acabou apoiando, provavelmente devido à sua valorização da lealdade, o que Potanin claramente não demonstrou. Então, Putin chamou Potanin e o repreendeu, afirmando que é desonesto enganar parceiros. Com o respaldo de Putin, Prokhorov conseguiu vender a sua participação para Oleg Deripaska, que ofereceu um valor mais razoável de 8 bilhões. E isso proporcionou Prokhorov uma saída dessa controvérsia. Mas Potanin obviamente não ficou satisfeito. Ele levou a disputa adiante com Deripaska, que durou até 2012. Nesse ponto, Roman Abramovich adquiriu a participação de 6,5% na Nornickel, tornando-se essencialmente o medidor entre os dois.
Isso encerrou a briga de Potanin e Deripaska, mas agora Potanin trouxe a disputa para cima de Abramovich. Em fevereiro de 2018, Potanin ofereceu para comprar 4% de Abramovich, mostrando sua persistência em alcançar os seus objetivos. Isso não é um grande problema quando ele está brigando apenas com outros empresários igualmente obstinados. No entanto, torna-se um problema quando as suas ações afetam o meio ambiente e não há ninguém para protegê-lo. Historicamente, a Nornickel foi um dos maiores poluidores do Ártico russo. Em 2013, a empresa despejava 500 toneladas de óxido de cobre e níquel, além de 2 milhões de toneladas de dióxido de enxofre a cada ano. Essa poluição reduziu a expectativa de vida das pessoas na região em 10 anos, em relação ao restante da Rússia. Putin pediu a Potanin várias vezes para reduzir essa poluição, mas não foram tomadas ações significativas. Pelo contrário, a situação só piorou. Em maio de 2020, a Nornickel enfrentou um grave vazamento de petróleo, que inundou os russos com 21 mil toneladas de diesel. Esse foi o segundo maior vazamento de petróleo da Rússia em todos os tempos, resultando em uma multa de 2 bilhões de dólares para a Nornickel. Esperançosamente, essa punição financeira será o suficiente para modificar o comportamento de Potanin, mas somente o tempo revelará a verdade. Apesar de seu envolvimento em várias ações negativas, Vladimir Potanin tem desfrutado um percurso bastante favorável. De fato, a sua empresa, a Nornickel, é uma das principais companhias russas que não enfrentam sanções significativas por parte do mundo ocidental. Apenas alguns países, como o Reino Unido e o Canadá, impuseram sanções à sua empresa. O restante do mundo não tomou medidas drásticas contra Potanin, reconhecendo a importância da sua empresa na indústria global de metais. Por esse motivo, Potanin é um dos poucos empresários russos que não sofreram grandes perdas patrimoniais esse ano. Enquanto outros bilionários russos enfrentaram perdas significativas de 5 a 10 bilhões de dólares no início desse ano, Potanin manteve a sua estabilidade financeira. Portanto, é evidente que as coisas têm corrido muito bem para ele. Quando projetamos o futuro, parece que a sua riqueza e influência permanecerão intactas por um longo período, especialmente porque ele não foi afetado de forma severa pelas sanções. Resta-nos apenas a esperança que Potanin tome medidas para reduzir a poluição e utilize a sua influência para o bem, em vez de apoiar causas prejudiciais como guerras desnecessárias. E você, o que acha sobre o futuro de Potanin? Compartilhe a sua opinião nos comentários abaixo. No mais, um abraço e até a próxima!